Você já ouviu falar sobre o parlamentarismo? Aposto que sim, mas você sabia que o Brasil já foi um país parlamentarista? É isso que a gente vai dar uma olhada hoje no vídeo. Durante o Império do Brasil, que foi durante os anos de 1822 e 1889, o Brasil era uma monarquia constitucional parlamentarista. Em 1822, o Brasil se tornava independente de Portugal, o que significou para a gente a nossa elevação ao Império do Brasil. Com isso, o nosso imperador se tornou Dom Pedro I. Dessa forma, entre os anos de 1822 e 1889, o Brasil era uma monarquia constitucional parlamentarista. Mas o que isso significa? Isso significava que o Brasil tinha um rei, ou melhor, um imperador, tinha uma constituição, ou seja, o rei tinha seu poder limitado por uma constituição, a Constituição de 1824, a Constituição mais conhecida como a Constituição Imperial, e tinha um parlamento, no qual era eleito pelo povo. Mas, diferente de algumas monarquias parlamentares do século XIX, o Brasil tinha algo que era considerado, na época, inovador. O Brasil tinha 4 poderes. Eram eles: o poder judiciário, executivo, legislativo e o moderador, que era representado pela figura do imperador do Brasil. Assim, o Brasil se diferenciou das monarquias ao redor do mundo, sendo considerado também uma grande referência para os outros países. E lembre-se que eu estou falando do século XIX, ou seja, o que era inovador para a época, talvez não seja para vocês que estão assistindo. Sendo assim, como o Brasil tinha o 4º poder, que era representado pela figura do imperador, nosso sistema parlamentarista se diferenciou do restante do mundo também. E essa diferença fica bem clara quando você compara algum outro parlamentarismo. Vamos à comparação com o parlamentarismo inglês. No parlamentarismo inglês, o rei ele é simplesmente o representante do Estado, ou seja, ele comumente representa este país para o exterior, ou melhor, representa a Constituição daquele país. É aquela frase: o rei reina, mas não governa. Sendo assim, no Reino Unido, por exemplo, o parlamento é eleito pelo voto direto do povo, e o parlamento, por sua vez, elege o primeiro-ministro, e dessa forma, o parlamento representa o poder legislativo e o primeiro-ministro, o poder executivo. Lembrando aqui que o poder legislativo é aquele poder que cria as leis, e o poder executivo é aquele que executa as leis. Já no Império do Brasil, o parlamentarismo era um pouco diferente, visto que o poder moderador existia aqui. A Constituição Imperial de 1824, outorgada por Dom Pedro I, instituía esse poder moderador. O poder moderador tinha como função, basicamente, moderar os outros poderes. Assim, o imperador podia, por exemplo, destituir o parlamento e convocar novas eleições. O parlamentarismo brasileiro, que é comumente em livros de história chamado de parlamentarismo às avessas, era da seguinte forma: os eleitores votavam no parlamento. E lembre-se, o voto era censitário. E essa é a única semelhança com o parlamento inglês, porque o imperador do Brasil era quem escolhia o primeiro-ministro, ou seja, o chefe do executivo era escolhido pelo chefe do poder moderador. O primeiro-ministro, por sua vez, por ser chefe do Conselho de Ministros, poderia escolher cada ministro que ia compor seu governo. Então, para finalizar, a essência da diferença dos dois parlamentarismos era basicamente de que o imperador do Brasil tinha mais poder do que os reis de outros países. Assim, ele poderia escolher o chefe do poder executivo, enquanto os reis dos outros países não podiam. Mas não se esqueçam, quando o parlamento era fechado pelo imperador, tinha-se que convocar uma nova eleição. Agora, entrando em uma pequena semelhança, tanto no parlamentarismo britânico quanto no parlamentarismo brasileiro, o chefe de Estado e o chefe de governo eram muito bem definidos e muito bem diferenciados. Dessa forma, a estabilidade política era bem mais notável. Entenda que esse vídeo não é um apoio a uma possível volta da monarquia no Brasil, mas algo de errado nos últimos anos está acontecendo no Brasil. Você sabe que há muitos casos de corrupção, a política não anda,
a administração pública não é enxuta, projetos de leis que, em teoria, beneficiariam o povo demoram para passar, e assim, a república vai se degradando cada vez mais. Será que a república presidencialista é mesmo a melhor alternativa? Isso eu não sei, cabe a você responder essa pergunta. Se você está gostando de aprender um pouco mais sobre a política brasileira, a história do Brasil e um pouco mais sobre ciências no canal da University, peço para que você deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e comente aqui embaixo o que você está aprendendo com os nossos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!